aprender um pouco sobre orar. Queremos aprender um pouco sobre clamar o Teu nome. Queremos entender melhor o que tudo isso significa de fato. Queremos, ó Deus, viver de maneira agradável ao Senhor. Nós precisamos ser ouvidos por Ti, Senhor. Nesses dias, especialmente, necessitamos muito ser ouvidos pelo Senhor. Então, ó Deus, nesse momento do culto, onde nós vamos ler a palavra do Senhor e meditar sobre a Tua palavra, então nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito nos ensine e fale um pouco de oração conosco. Ó Deus, como os discípulos de Jesus, ó Deus, estavam tão interessados em aprender a verdade sobre a oração e pediram a Ele, ao Mestre, nos ensina a orar. E o Senhor lhes deu uma oração, e uma lição está nessa oração. Assim, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, nos ensina também a orar. Nos ensina, Senhor, a falar com o Senhor de uma maneira que Te agrada. Uma maneira, Senhor, que o Teu coração se sinta movido a nos atender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Eu quero ler com vocês hoje o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Lucas, no capítulo de número 8. Amém? Lucas, no capítulo de número 8. Os irmãos que estão nos acompanhando em casa, hoje nós estamos começando um trabalho de oração aqui na igreja. Esse trabalho ele é intitulado Escola de Clamor. E é por essa razão que você está me vendo sentadinho aqui. Porque a gente quer, com o tempo, que aqui no altar da igreja a gente transmita essa mensagem de que nós estamos tendo uma aula, que nós estamos sentados tendo uma aula. Como eu estou entendendo que a coisa da transmissão continua e ela se faz necessária nesse momento, então eu quero que quem está em casa, ele possa ter o entendimento de que está conversando com quem estiver falando aqui. Então por isso eu peço aos irmãos essa compreensão para essa forma diferente que a gente adotou de poder estar ministrando aqui nessa noite. Amém? Obrigado a vocês pela presença de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou pedir ao Léo para aumentar um pouquinho o retorno, porque ajuda um pouco a gente a refletir. Na palavra do Senhor tem uma coisa muito interessante que fala que quando o profeta ele vinha trazer a sua profecia, então ele chamava os tangedores. É esse o termo que é usado na Bíblia. Então os músicos vinham, Gabi, e eles tocavam para que o Espírito Santo de Deus usasse o profeta. Então é por isso que a gente conta com o auxílio da adoração nesse momento. A palavra do nosso Deus diz que o Senhor Deus habita no meio da adoração. Então certamente haverá aqui duas melodias. Uma melodia que será essa que você ouve dos instrumentos, e haverá uma melodia do Espírito Santo por meio da sua palavra. Hoje na nossa primeira escola de clamor, eu gostaria de tentar responder uma pergunta. Até que ponto falar com Deus perturba Deus? Essa é a pergunta que eu gostaria de responder hoje. Porque a gente está num processo de insistência muito grande, né? Nós estamos orando a Deus e orando, e às vezes orando a mesma coisa, né? Falamos com Deus a mesma oração quase, né? Quando a gente tem um problema que se arrasta há muito tempo, a gente fala, Deus, aquele problema, Deus, aquele problema. E a gente fica às vezes com aquela sensação, será que a gente não está perturbando Deus, né? A gente conhece muitas pessoas que conhecem o cristianismo apenas de nome, e elas dizem assim, para de incomodar Deus. Deus tem coisa mais importante para fazer do que ficar ouvindo sua lamúria, sua lamentação.
O apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele fez uma oração e ele disse assim, que por uma determinada situação que ele vivia, por um espinho na carne, ele havia orado por 3 vezes. E aí você fala, poxa, ô Paulo, você é um cara especial mesmo, orou só 3 vezes, né? Mas no mundo hebreu, na cultura da Bíblia hebraica, na cultura do mundo judeu, do Deus de Israel, pedir a Deus mais de uma vez seria o mesmo que dizer que ele não ouviu ou foi incapaz. Então quando ele diz, eu pedi 3, ele está dizendo, ou ele duvidou, ou ele entendeu que Deus por alguma razão não havia compreendido. O fato é que falar 3 vezes era como que uma denúncia dele mesmo, de um crime que ele havia cometido ao Senhor de incredulidade. Então hoje eu resolvi falar sobre isso, sobre até que ponto a gente falar de um mesmo problema é falar demais, é perturbar Deus demais. E o Espírito Santo então me conduziu à reflexão da história de Jesus, da cura da filha de Jairo. Vamos ler Lucas capítulo de número 8, no verso 40. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Já entendi alguma coisa aqui, eu gostaria que você ouvisse. Havia uma multidão que recebeu Jesus naquele lugar onde ele estava, alegre, porque já estavam ali há algum tempo esperando que ele chegasse. Já havia uma multidão de necessitados, já havia uma multidão de carentes, já havia uma multidão de pessoas precisando de socorro. E quando Jesus chegou, foi aquele alívio, graças a Deus que ele chegou. Continua a história. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Então agora entendi de novo. Havia uma multidão esperando Jesus. No meio dessa multidão havia um líder religioso, e um líder religioso que compartilhava de um problema que muitos estavam compartilhando ali, uma necessidade urgente de cura. Nós sabemos que as multidões seguiam Jesus porque sabiam que ele fazia milagre. E Jairo está aqui rompendo com uma série de questões muito sérias para ele. Ele é líder de uma sinagoga, e ele então está colocando sua cabeça a prêmio, ele está colocando seu cargo em jogo, porque ele está dizendo, ao esperar Jesus, que ele, líder judeu, acredita em um profeta chamado Jesus que vem de Nazaré. E ele estava ali no meio daquela multidão esperando Jesus também chegar. Quando a Bíblia diz que a multidão ficou feliz ao ver Jesus, então eu devo entender que se Jairo está no meio da multidão, ele também ficou feliz. É aquela coisa, ainda bem que chegou a resposta, ainda bem que chegou a solução do meu problema, agora tudo vai se resolver. Mas vem então a história que nós vamos usar para compreender até quando a gente tem que falar com Deus, e até quando Deus se sente incomodado porque nós falamos. O quanto falar perturba Deus, ou Jesus. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus bens, veio por detrás dele e lhe tocou na orla de suas vestes, e logo lhe estancou a hemorragia. Jesus disse: quem me tocou? Como todos negavam, Pedro e seus companheiros disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que saiu o poder de mim.
Agora eu entendo mais uma coisa interessante. No meio de uma multidão que fica alegre porque Jesus está chegando, uma multidão de carentes, diversas necessidades estavam ali, desde uma necessidade de uma cura, uma libertação demoníaca, até um milagre extraordinário, uma ressurreição. Milhares de pessoas estavam ali. De repente Jesus é tocado por milhares, e certamente, irmãos, certamente o poder de que estava em Jesus saiu para milhares. A palavra de Jesus, em situações posteriores, vai dizer aos seus apóstolos o seguinte: olha, vocês farão os mesmos sinais que eu fiz, e ainda os farão maiores. Eu afirmo que Jesus já havia sido tocado e já havia saído o poder dele, porque a palavra do nosso Deus diz que os discípulos de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, passavam e sua sombra, ao tocar os enfermos, eles eram curados. Os lenços de Paulo eram colocados sobre os doentes e eles eram curados. Então eu tenho que entender que em todo o tempo as pessoas estavam extraindo o poder de Jesus Cristo. Em todo o tempo. Então naquele aperto da multidão, esteja certo, muitos outros foram tocados, tocaram e foram curados e alcançaram alguma graça naquele momento. Mas o Senhor faz questão de parar em razão de uma mulher. E a Bíblia diz que essa mulher estava com a hemorragia há 12 anos, sofrendo com a hemorragia. Você se lembra do começo da história que a gente leu? Um homem chamado Jairo, que tinha uma filha de aproximadamente 12 anos. Estava muito enferma. E vem uma mulher que já sofre há 12 anos. Uma mulher que sofre o tempo de vida que a filha do Jairo tem. Uma mulher que sofre de uma enfermidade que afastou dela todos os amigos, porque na cultura judaica, uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada impura, então as pessoas não podiam tocá-la, ela não podia frequentar uma sinagoga, ela não podia fazer parte de um culto, não podia fazer um sacrifício, nem receber uma visita, ela era considerada imunda. Agora imagine você sendo considerado alguém imundo por 12 anos, então agora vem o julgamento sobre você. Deve ter cometido algum pecado, deve ter algum erro, deve ter demônio, deve ter alguma coisa nessa mulher. E isso foi se agravando ano após ano. Então aquela mulher certamente se tornou uma mulher sem amigos, uma mulher sem companheiros, sem companheiras, uma mulher sem alguém para poder dizer alguma coisa. Ela gastou todos os seus bens com médicos e não teve sucesso. 12 anos de sofrimento, ela toca em Jesus e sai virtude. Jesus para tudo. Jesus para tudo. E aqui eu já começo a chamar a sua atenção para algo muito interessante. Jesus poderia ter parado no toque dos outros, mas ele para no toque daquela mulher, porque há uma lição linda a ser passada sobre oração neste caso. Então diz assim o verso de número 46: Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já é morta, não incomode mais o mestre. Essa mesma história, ela é relatada no Evangelho de Marcos, no capítulo 24, e no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9. E nos outros evangelhos diz assim: Jesus para e diz: alguém me tocou. Aquela mulher então relata a Jesus toda a história do seu sofrimento de 12 anos. Agora eu quero que você preste atenção nisso, irmão. Você que está em casa, você que está comigo, preste atenção nisso. Aquela mulher parou a procissão de cura da filha de Jairo. Ela interrompeu o milagre do outro. Quando tocou em Jesus, Jesus resolveu parar.
E ele para e ouve a história de sofrimento de 12 anos. Eu quero que você comece a imaginar por quanto tempo essa mulher ficou falando. E a multidão ali ao redor. E Jairo ansioso. E o Jairo inquieto. Minha filha está muito mal. Minha filha está muito mal. E a mulher contando: o meu primeiro ano foi assim, o meu segundo ano foi assim, e o meu terceiro e quinto ano, e eu gastei, eu fui em tal cidade, e eu gastei com tal especialista. E Jesus ali calmamente ouvindo a história inteira. E nos evangelhos de Mateus e Marcos diz: ela relatou toda a história a Jesus Cristo. O tempo foi tão grande que foi tempo suficiente para a menina morrer e para a notícia chegar até Jairo. Jairo, não precise mais não, está resolvido. Primeira lição sobre clamor e oração: falar nunca é demais, para Deus ouvir nunca é demais. Você percebe que a lição está nos ensinando aqui agora Jesus Cristo? Ele está disposto a parar para ouvir. Ele está disposto para parar para ouvir o tempo que você tem para falar. Ele está disposto a te ouvir o tempo que você quiser falar com Ele. Não há uma oração que seja longa demais, e não há uma oração que seja repetida demais. Ele está lá e Ele vai ouvir até o fim de toda a súplica. A primeira grande lição da história do encontro dessa mulher com Jesus no meio da multidão é a revelação de que um Jesus que tem todo o poder, Ele tem também toda a atenção. E eu gostaria que nessa noite nós aprendêssemos isso. Nesse tempo de pandemia, a gente começa a orar: Senhor, o que será do amanhã? Aí amanhã oramos de novo a mesma oração: Senhor, o que será de amanhã? Até que alguém nos diz assim: para de orar isso, para de perturbar Jesus, isso é falta de fé, Ele não está a fim de ouvir essas coisas. Jesus vai ouvir tudo que você tem para falar, pelo tempo da sua luta e do seu sofrimento, Ele vai ouvir tudo. E eu acho essa história linda, porque Jesus vai até a casa de Jairo. Ele não desiste da oração que Jairo fez. Lembra-se que Jairo procurou e fez uma oração. Ele disse: Jesus, vai até minha casa, minha filha está muito doente. Isso é uma oração. Ele está falando com o próprio Filho de Deus. Jesus, ao ouvir a oração de todos os 12 anos daquela mulher, Ele não agora se deixa de cumprir o compromisso com a outra oração feita. E Ele segue o seu caminho e Ele vai até a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, Ele diz à família e aos familiares que estão ali chorando, aos amigos, Ele diz: não temam, ela está só dormindo. A Bíblia diz que as pessoas ao redor começaram a zombar de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, para você que está aqui, para os irmãos que nos acompanham. Jesus às vezes revela coisas para nós que os outros vão dizer: é brincadeira, isso é impossível, e vão começar a zombar da nossa fé e zombar da nossa esperança. Não deixem, Gisele, que zombem da tua fé. O Senhor não desistiu do seu milagre. Quando Jesus vai à casa de Jairo, Ele está dizendo isso: Jairo, eu acabei de fazer muitos milagres, mas eu não desisti do seu. Jesus não desistiu do seu milagre. Ele não desistiu. E não deixe ninguém zombar de você. Ele não desistiu do seu milagre. Jesus então chama 2 dos seus discípulos para entrar com Ele. Se assenta na cama da menina. E aí eu acho que Jesus é de uma delicadeza e de uma sensibilidade com o ser humano inigualável. Ele usa a seguinte frase: Talita cumi,
que traduzido do hebraico limpo seria querida, levanta, ou donzela, levanta. Você sabe o que Jesus fez? Ele se assentou ao lado da cama da menina morta, pegou em sua mão e, como um lorde, ele disse: querida, está na hora de acordar do seu trauma. Querida, está na hora de acordar da sua morte. Querida, está na hora de levantar do seu pesadelo. É essa palavra que nós vamos ouvir de Jesus. A lição de hoje para nós então é muito simples. Todos da multidão têm a atenção de Jesus. O seu caso, Francis, o meu caso, não é maior do que o caso do Moisés ou o caso de qualquer um dos irmãos. Para Deus não há um caso maior e menor. Todos nós somos o centro da atenção de Jesus. Ele tem poder para liberar para mim e tem poder para liberar para você. Ele vai ouvir a minha oração de um velho e ele vai ouvir a sua oração de um adolescente. Ele vai ouvir as suas palavras doces, ele vai ouvir as nossas palavras grosseiras. Ele quer ouvir, entendeu? A segunda lição importante é que ele está interessado no milagre que precisa ser feito logo, porque há longo tempo a pessoa está sofrendo, mas ele também está interessado no milagre que é uma urgência de repente. Ele está interessado naquele que sofre há muito tempo, mas ele está interessado naquele que começou a sofrer agora também. Então ele vai dar tanta atenção àquele que sofre há muito tempo, como ele vai dar a devida atenção para quem começou a sofrer agora. E a terceira palavra que eu quero que você guarde nessa escola de oração de hoje é que o Senhor será sempre muito doce. Sempre muito doce. Então, Gabi, Jesus se assenta na tua cama e Ele toca em você e diz todo dia: donzela, pode dormir, eu estou aqui com você. Todas as noites Ele se assenta ao nosso lado de nossa cama, pega em nossa mão e diz: meu querido, pode descansar. Amém? Esse é o teu Deus, Moisés, um Deus de atenção. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus de cada um que está nos ouvindo. Vamos ficar de pé. Nós cantamos aqui essa noite porque Ele vive, né, Marconi? É que nós podemos crer no amanhã. Nós não podemos crer no amanhã pelos noticiários da TV. As notícias da TV não estão dando muita esperança para a gente. Mas o nosso coração não está firmado na TV. Está firmado em Deus que ressuscitou Jesus e que já voltou em Cristo e já nos levou para o céu. Porque para Deus, na realidade do céu não é amanhã, não, é agora. Ele diz assim: se você já morreu com Cristo, verdadeiramente você já ressuscitou e está em glória com Ele. Palavra do apóstolo Paulo. Se verdadeiramente com Cristo morremos, com Ele já ressuscitamos e já estamos em glória. Então é com esse sentimento que eu quero que você ore hoje. O quanto devorar, pastor Marco? Quanto tempo preciso? Quanto tempo você desejar? O quanto tempo você desejar falar? Deus não vai se cansar de te ouvir. Tua luta longa, a tua luta recente, Deus se interessa por ambas. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós entramos em Tua doce presença, agora conhecendo esse Jesus maravilhoso que é o Teu Filho.
que de uma maneira tão especial dedica o seu tempo às pessoas. Jesus sabia que havia uma multidão aguardando a ele, e ele foi até a multidão porque ele se interessava pelos problemas da multidão. Ele se interessava pela fome dos famintos, pela prisão dos presos, pelo cativeiro do cativo, pelo aprisionamento espiritual das almas aprisionadas, pela libertação daquele que estava oprimido. Ele se interessava pela doença do enfermo, ele se interessava pela morte na casa de alguém. Então ele foi à direção da multidão, porque ele é sempre interessado em nós. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, porque o teu filho também é alguém tão abençoador e tão interessado em nós, que está disposto a ouvir a nossa palavra, seja por quanto tempo for necessário, Senhor. O Senhor ouviu a palavra daquela mulher que contou uma história longa de 12 anos. Ali estava o Senhor, ó Deus, ouvindo a história longa. O Senhor está interessado na nossa história, o Senhor está interessado no nosso sofrimento, o Senhor está interessado em nossa dor. Obrigado, Jesus. Mas o Senhor também não se furtou ao dever de buscar curar e sarar o problema do recém-chegado Jairo, com a filha ainda adolescente, com a enfermidade recente. Mas o Senhor se interessou pelo problema recente de Jairo e foi até a sua casa, e de uma maneira educada o Senhor chamou aquela menina à vida. Ó Deus vivo de Israel, Deus santo de Israel, nós aprendemos hoje que o Senhor é um Deus que nos dá atenção. Nós aprendemos hoje que o Senhor é um Deus que se importa. Nós aprendemos hoje que o Senhor é um Deus vivo conosco. Nós aprendemos hoje que o Senhor é um Deus que está tão perto daquele que sofre, tão perto que pode tocar em suas mãos. Nós aprendemos hoje que o Senhor tem a palavra para a cura imediata, tem o poder para a cura imediata, mas tem também a presença para o tempo de dor. E enquanto o milagre não chega, o Senhor caminha ao nosso lado, como caminhou ao lado de Jairo, desesperado em direção à sua casa, sabendo que sua filha estava morta, mas o Senhor estava ali ao lado dele. O Senhor não se furtou à presença na hora da dor do servo. Assim é o Senhor Deus vivo, um Deus atencioso e amoroso. Ó Deus, nessa escola de clamor e oração, nós levamos essa lição para casa. O Senhor verdadeiramente é um Deus atencioso. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Eu agradeço a vocês por terem vindo. O nosso culto infelizmente tem hora para terminar, por causa do decreto. Levante sua mão para o céu. Você que está em casa, receba também a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as obras do Espírito Santo seja sobre sua vida, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, você que está em casa. Deus abençoe cada um de vocês. Não saiam sem dar um abracinho de cotovelo. Não saiam sem se cumprimentar. E lembrem-se, não há limites para Deus te ouvir. Fale, conte toda a sua história para Ele. Ele se interessa na sua história. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.